Vamos então à correção dos exercícios que ficaram para que vocês possam fazer o questionário referente aos espelhos planos. A primeira situação, ele fala o seguinte: considere uma mãe, ou seja, uma pessoa que está a 0,40 metros da filha, ou seja, 40 centímetros da filha, e que essa filha está a 80 centímetros de um espelho plano, que está na sua frente. Então, ele pediu várias distâncias. Então, primeiro, vamos pensar. A gente tem um espelho, certo? Aqui, a gente tem a filha, que eu vou chamar de F, e essa filha, pelo que o problema fala, está a 0,8 metros do espelho. E atrás dessa filha tem a mãe. Aqui temos a mãe. E essa mãe está a 0,4 metros da filha. Então, essa distância aqui é 0,4 metros. Então, repetindo, aqui a gente tem o espelho, a filha está a 80 centímetros do espelho e a mãe está a 40 centímetros da filha. Esse é o problema. Daí, o que ele pede? Determina a distância da mãe até a imagem da filha. Então, vamos lembrar, que no espelho plano as imagens são simétricas. Então, aqui eu vou ter de novo essa filha, também a 0,8 metros do espelho, só que aqui é a imagem, e atrás dessa filha eu vou ter a imagem da mãe, que está aqui atrás, que no caso está a 0,4 metros aqui da filha dela, da imagem da filha dela. E ele quer na letra A a distância da mãe, ou seja, daqui até a imagem da filha, ou seja, até aqui. Ou seja, a resposta da A é 0,4 mais 0,8 mais 0,8, que vai dar 2 metros de distância da mãe até a imagem da filha. Na letra B, ele pede da filha até a imagem da mãe, ou seja, até o final. Então, ele está pedindo a distância da filha até a imagem da mãe. Então, a gente sabe que é 0,8 mais 0,8 mais 0,4, que também vai dar os mesmos 2 metros. Na letra C, ele pede da mãe até a sua própria imagem, ou seja, da mãe até a imagem da mãe, que é o caminho todo, ou seja, de M até o que eu chamei de M', ou seja, 0,4 mais 0,8 mais 0,8 mais 0,4, que vai dar 2,4 metros, que é a resposta da letra C. E na letra D, ele pede a distância da filha até a sua própria imagem, ou seja, de F, que eu chamei de filha, até a sua própria imagem, ou seja, 0,8 mais 0,8, que dá 1,6 metros. Então, aqui a gente resolveu todos, Lembrando que aqui tem a ver com a mãe, essa linha que eu fiz aqui tem a ver com a filha, aqui tem a ver com a imagem da filha e aqui tem a ver com a imagem da mãe. Então, a gente só precisa somar as partes. O desenho ajuda bastante a resolver esse tipo de situação. A número 2, ele fala que eu tenho um objeto extenso de altura H que está fixo e disposto frontalmente diante de uma superfície refletora, ou seja, de um espelho, a uma distância de 120 centímetros. Então, o que ele falou? Que a gente tem o nosso espelho e eu tenho um objeto que eu vou colocar como essa seta que está a 120 centímetros do espelho. Foi a primeira informação que o problema deu pra gente, ó, de objeto. Daí ele fala que aproximando-se o espelho do objeto em uma distância de 20 centímetros, então o que a gente sabe? Que o espelho, ele andou. E se ele andou 20 centímetros,
se aproximando do objeto, o que a gente sabe? Que a nova distância entre esse mesmo objeto e o nosso espelho é 120 menos o 20 que ele andou. Ou seja, ele se aproximou. Então, a distância agora está de 100 centímetros. Então, no primeiro momento, ele estava a 120 centímetros, o espelho e o objeto. No segundo momento, o espelho se aproximou desse objeto de 20 centímetros, então eles estão a uma distância de 100 centímetros. Ele pede, com relação à imagem conjugada, qual é essa distância entre o objeto e essa imagem, depois que eu tive essa aproximação. Então, se meu objeto está a 100 centímetros do espelho, agora que o espelho aproximou, o que a gente sabe? Que é sempre simétrico. A distância entre o objeto e o espelho é sempre a mesma distância de imagem até o espelho. Então, aqui eu sei que vale 100 centímetros, porque ele aproximou. Então, a imagem também vai aproximar 100 centímetros. Então, como ele quer toda essa parte aqui, a gente sabe que vai ser 100 mais 100, que é 200 centímetros. Então, a distância do objeto até a imagem é 200 centímetros depois dessa aproximação. O próximo exercício, o que ele fala pra gente? Quando colocamos um ponto objeto real diante de um espelho plano, a distância entre esse objeto e sua imagem conjugada é 3,20 metros. Se esse ponto for deslocado, se esse ponto objeto for deslocado em 40 centímetros de encontro ao espelho, sua nova distância em relação à respectiva imagem conjugada nessa posição final será de quanto? É a mesma ideia do exercício anterior. Então, o que eu tenho? Eu tenho num ponto inicial aqui, numa situação inicial que eu vou chamar de o nosso objeto, o nosso espelho, e eu tenho essa imagem conjugada. O que o exercício falou pra gente? Que a distância entre esse objeto e a sua imagem dá, no caso, 3,20 metros. Então, a distância toda é 3,20 metros. Então, o que a gente sabe, Se é simétrico, daqui até aqui é 1,60 m e daqui até aqui é 1,60 m, apesar do desenho estar fora de escala, é só para ter a ideia. Daqui que ele falou que no segundo momento, o que acontece? Ele fala que esse objeto ele vai ser deslocado em 40 centímetros de encontro ao espelho. Então, o objeto vai se mover para perto do espelho. Então, se ele se aproximou 40 centímetros, qual que vai ser a nova distância? 1,6 menos 0,4, porque como eu estou fazendo em metros, 40 centímetros é 0,4 metros. É a distância do objeto até o espelho. Como a imagem vai estar sempre a essa mesma distância também, o que eu sei? Que se daqui até aqui vai ser 1,6 menos 0,4, que é 1,2, daqui até aqui também vai ser 1,2. E ele pediu qual que é a distância do objeto linha, até a sua imagem linha, que é nesse segundo momento. Então, basta a gente somar 1,2 mais 1,2, que dá 2,4 metros de distância depois dessa aproximação do objeto até esse espelho. Então, a pergunta 4, ele fala que a gente tem um espelho plano, que é o que está aqui, lembrando que esses risquinhos indicam a parte que não é refletora, Eu tenho um objeto O, tenho a imagem I e 5 observadores, o A, o B, o C, o D e o E, que estão em lugares distintos. Ele fala, entre essas posições indicadas, de A até a E, qual que é a única que o observador poderá ver a imagem? Essa imagem que se formou. Então, o que a gente precisa lembrar? Que quando eu tenho a parte de campo visual, o que a gente tem que lembrar? Que o espelho vai ter duas extremidades
que essa distância do objeto até esse ponto aqui que sai do espelho, essa reta que sai do espelho, ou seja, daqui até aqui, vale D. E do espelho até a imagem aqui, também vale D. Então, esse tamanho é igual a esse tamanho, isso é importante saber. E o que a gente faria? Se a gente não tivesse nesse ponto I, a gente teria que fazer esse ponto I, lembrando que ele sempre vai estar à mesma distância de que o objeto está do espelho, então a imagem também vai estar do espelho. A partir desse ponto I, a gente vai fazer uma reta passando por cada extremidade do espelho e tudo que tiver ali dentro a gente consegue enxergar da seguinte forma. A partir do ponto I, eu passo uma reta passando por uma extremidade e pela outra. Tudo que tiver aqui nessa região de dentro desse cone que eu formei é o que a gente chama de campo visual. Então, somente os pontos dentro desse campo visual é o que a gente pode enxergar. Nesse caso, então, a única coisa que a gente iria conseguir ver é o ponto B, porque ele está dentro dessa região de campo visual. Todos os outros estão fora. E o último exercício, lembrando que eu pulei o número 5 porque isso é mais uma parte de pesquisa, a número 6 ele fala: dois espelhos planos são alinhados de forma que o ângulo que se forma entre eles é de 90 graus. Então lembra, né? Se eu tenho uma associação de espelhos, parte riscada é a parte não refletora, e ele falou que aqui no meio formou um ângulo de 90 graus. Para a gente desenhar mais corretamente, né? O quadradinho com uma bolinha, 90 graus. Ele pede qual que é o número de imagens formadas pela associação desses espelhos. O que a gente precisa lembrar? Que o número de imagens é 360 dividido pelo alfa, que é o ângulo entre os espelhos, menos 1. Então, o número de imagens vai ser 360 dividido pelo alfa, que é 90 graus, menos 1. 36 dividido por 9, né, ou 360 dividido por 90, dá 4. 4 menos 1, 3. Então, se formam 3 imagens nessa associação de espelhos. Lembra que quanto menor o ângulo, eu vou ter mais imagens. Quanto maior o ângulo de abertura entre esses espelhos, eu vou ter menos imagens. Então, quanto menor o ângulo, maior é a quantidade de imagens que eu consigo fazer. Então, essa foi a correção. Agora você pode fazer o questionário tranquilamente. Bons estudos!